A chave para desbloquear o poder de Deus em você. Existe um poder divino dentro do homem e está acessível para quem busca. A chave mestra para liberar esse potencial começa na sabedoria. Esse conhecimento é intelectual, mas só se manifesta por meio da força espiritual da fé, que se conecta com um mundo invisível, que destrava na dimensão espiritual o poder. Ainda que seja necessário trilhar o caminho intelectual, estudar e buscar, o ponto principal é conectar o conhecimento existente com a sabedoria. A sabedoria é capaz de fazer essa ponte entre o intelectual e o espiritual. O primeiro passo para desbloquear o poder de Deus, que potencialmente já está em você, é pedir a Deus. Esse é o primeiro caminho e o mais direto. Busque a Deus e peça. O livro de Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. O texto bíblico ensina que Deus não nega sabedoria a quem lhe pede. Pelo contrário, o texto afirma que a quem pede, ele a dá generosamente. Pois bem, já sabemos logo de cara, sem embromação, do primeiro ponto-chave que pode destravar o poder de Deus: a sabedoria. E por sua vez, uma das chaves que desbloqueia as portas para a sabedoria é a oração. Agora vem outra questão. Por que alguns pedem e obtêm o que pedem, enquanto outros não recebem o que pedem? Porque uma das condições de se pedir algo a Deus é não pedir por pedir. É pedir crendo, é pedir sabendo que vai receber. Isto me lembra um ensino no livro de T.L. Osborne, sobre o como pedir. Vamos destrancar mais essa porta? Vou lhe dar a chave. Imagine você e o seu pai sentados à mesa do almoço. Você quer o sal na ponta da mesa, e seu pai está sentado ali mais próximo do saleiro. Então você diz: pai, me passa o sal. Você não pede ao seu pai achando que seu pai vai negar o saleiro. Você pede com a certeza de que seu pai vai lhe dar o que você pede. Pois bem, Deus quer que você peça da mesma forma. Peça com a certeza de que vai receber. Esta é a condição que Deus lhe impõe ao pedir. A certeza de que você vai receber. No mundo material, você não está vendo esse ser invisível que está à mesa, mas veja com os olhos da fé esse ser espiritual a quem você pede, o seu Pai Celestial. Quem pede necessita crer, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o ensino que está na carta aos Hebreus. Se você não vir seu pai sentado à mesa com você, jogará palavras ao léu. Agora que você teve o primeiro vislumbre do poder que se destrava na oração, a partir de hoje, só ore se você for capaz de vislumbrar que teria o saleiro passado para suas mãos. Peça sabendo que ele vai vir para suas mãos. Peça sabedoria crendo e receba. O livro de Tiago ensina, por meio da metáfora da onda do mar, que vai e volta, que também aquele que pede duvidando é como a onda do mar. Nada recebe de Deus. Estamos revelando outra chave aqui: a fé. Peça crendo, sem duvidar que vai receber. O grande sábio e rei Salomão recebeu toda a sua sabedoria porque ele priorizou e a pediu em oração. Desbloqueados esses primeiros pontos, passemos para outros pontos importantes contidos no texto bíblico. Josué, lá no Antigo Testamento, mesmo depois de ele ser descrito como cheio do espírito de sabedoria, a ordem divina para ele foi para continuar meditando na palavra noite e dia. Você deve meditar na palavra da sabedoria como uma prática contínua. A sabedoria, na verdade, é uma fonte que não seca. A meditação, a reflexão no que é probo, justo e reto, também é uma forma de extrair continuamente o que você já recebeu em oração. A palavra sagrada tem uma figura que emerge como central: Jesus Cristo, como a personificação suprema da sabedoria de Deus. A Bíblia nos ensina que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e do poder de Deus. Esta centralidade é tão forte que mesmo no Antigo Testamento, em Gênesis 1:1, no primeiro versículo da Bíblia, lendo as letras hebraicas originais, ali estão presentes as letras Aleph e Tav, que é o mesmo alfa e ômega grego revelado ao apóstolo João. Em Gênesis 1:1 já estava a assinatura oculta de Jesus, no momento zero da criação, como o Criador. Cristo é o centro da sabedoria e nele, desde o início, estão todos os tesouros. Opa! Estamos aqui desbloqueando outro segredo para o poder de Deus: buscar quem está no centro da fé, a fonte primordial da sabedoria. Jesus se tornou para os que creem primeiro sabedoria, depois justiça e santificação e redenção. A sabedoria é a base, o alicerce sobre o qual os outros aspectos da vida espiritual se constroem. Sem acessar essa sabedoria que vem de Cristo, os outros elementos não se manifestam plenamente. Então, temos de pedir, com fé,
meditar na palavra e nos conectar com Cristo como a sabedoria encarnada. Na passagem do profeta Isaías, no capítulo 11, descreve o Espírito do Senhor repousando sobre o Messias. Esse texto é confirmado por João Batista, quando batiza Jesus, e tem a visão de uma pomba repousando sobre ele e uma voz dos céus confirma: "Esse é o meu Filho amado, que me traz prazer." Há manifestações específicas desse Espírito do Senhor, que seria o eixo que emerge o espírito de sabedoria, de inteligência, de entendimento, de conselho, que é poder, de conhecimento e de temor do Senhor. É a interpretação de 7 manifestações. Estas 7 manifestações são os pilares essenciais para uma vida plena no poder de Deus. Não basta ter o Espírito Santo habitando na pessoa por meio da conversão. Os dons de poder se manifestam em um momento posterior, por meio do Pentecostes. Então, primeiro os apóstolos se converteram. Depois, a manifestação do poder de Deus se manifestou a eles a seguir. E como o poder se manifestou? Quando eles pediam especificamente por esse poder, que já estava disponível para eles através do Espírito Santo. Jesus, em uma aparição, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Esse Espírito é o ser invisível, dono do poder que você busca. Naquele momento, eles já tinham o Espírito dentro deles. Aquele poder já estava neles, dado por Jesus, mas o poder só se manifestou depois que eles se reuniram e oraram pedindo a manifestação do poder. O poder pertence ao mundo espiritual e eles pediam a manifestação do Espírito Santo. Foi depois deles pedirem ao Espírito e esperarem pelo Espírito que receberam. Veio línguas como que repartidas em fogo sobre eles, e muitas coisas extraordinárias os acompanharam a partir dali. Veja o contexto dos acontecimentos. Jesus havia partido para os céus, fazia aparições lhes dando fé e mandando que orassem e esperassem esse ser invisível que se chama Espírito do Senhor. Então, 50 dias depois, o poder veio. Sim, tem de perseverar. Não é algo que você vai fazer desleixadamente, você vai buscar perseverantemente. Um outro exemplo disto é que o apóstolo Paulo, orando pelos cristãos lá de Éfeso, pede a Deus que dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, de Cristo. Paulo estava orando por gente que já era considerada pessoas espirituais e que já tinha o Espírito Santo. Mesmo assim, ele, Paulo, orava pedindo que essa dimensão específica da sabedoria e revelação fosse ativada neles. Então, se você deseja sabedoria para desbloquear o poder de Deus, precisa buscar. Peça ativamente. Não espere cair do nada em seu colo. Peça em oração, sem duvidar. Converse com Deus pedindo. Os apóstolos, quando participaram do primeiro concílio presidido pelo meio-irmão de Jesus, Tiago, discutiram umas questões importantes sobre os crentes que se convertiam a Jesus e que não eram judeus e que não seguiam os 613 mandamentos judaicos. Os líderes da igreja cristã dos primórdios comunicam a decisão dizendo: "Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós." E esta orientação divina se confirmava através da conversa, do consenso da comunidade cristã, guiada pelo Espírito Santo. Isso reforça a importância do conselho da sabedoria. É importante buscar bons conselheiros, participar de grupos de estudo, de discutir ideias, afiar ferro com ferro, como ensina Provérbios. A busca da sabedoria para desbloquear o poder de Deus é individual, mas complementa a busca através da comunidade de fé. Buscar o caminho, estudar a conexão com Cristo e suas manifestações do Espírito, andar com sábios é um requisito fundamental que permeia tudo, a humildade. Só os sábios acham que precisam. O tolo não busca sabedoria, ele apenas busca conhecimento. Ter humildade, reconhecer que sempre há mais para aprender, deixar de ser orgulhoso. Pedir sabedoria já implica reconhecer a própria limitação, a dependência de uma fonte maior. É admitir: eu não sei como fazer isso, eu preciso de direção. Eu não posso, mas tu podes. Essa postura de reconhecer a necessidade é essencial para abrir a porta para Deus e o seu poder. Se você não busca, você não reconhece de que precisa do poder maior que está no Altíssimo. Joseph Prince ensina que há um simbolismo em torno do número 7, pondo a sabedoria como algo central no plano divino, descrito no texto hebraico original de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse texto há uma série de padrões numéricos. Não queremos centralizar qualquer destrave do poder de Deus em numerologia em momento algum, entenda isto por favor. Mas vamos trazer esta análise dos números, desta estrutura do texto, para você observar que a sabedoria de Deus estava ali no centro, bem no começo da criação.
Esse versículo apresenta 7 palavras hebraicas e possuem 28 letras. 28, que é 4 vezes 7. Até subdivisões internas deste versículo somam múltiplos de 7. A perfeição de Deus se manifesta como um múltiplo de 7. O processo de criação teve 7 dias, e a menorá judaica possui 7 braços. O elo principal é construído sobre a ideia de que o 7 simboliza a perfeição, a completude divina na criação. E essa perfeição está ligada diretamente aos 7 Espíritos de Deus, que são os pilares da sabedoria, aqui conectando com Isaías 11. É bem interessante o que Prince ensina. O ponto crucial no centro dessa estrutura simbólica, tanto na menorá simbólica em Gênesis 1:1, com as palavras centrais Aleph e Tav, bem no centro desse texto, interpretado como sendo Jesus Cristo, da mesma forma que na lista de Isaías, no capítulo 11, com o Espírito do Senhor como ponto inicial e seguido pelo Espírito de sabedoria, na emanação das manifestações dos 7 Espíritos listados ali novamente, está a sabedoria, que nós personificamos em Jesus Cristo. O que diz o texto? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isaías 11, versos 2 e 3. Então, a sabedoria é o centro deste mistério das 7 manifestações, porque Cristo, que é a sabedoria, é o eixo no centro da criação perfeita, e o Espírito de sabedoria segue a manifestação dos 7 Espíritos listados em Isaías. Depois do eixo primeiro, que é o Espírito do Senhor, vem o Espírito de sabedoria, o dom primordial a ser buscado depois do Espírito do Senhor, o fundamento que vem antes e possibilita as outras bênçãos, o ponto de partida essencial para destravar todo o resto do poder. Isso nos dá um quadro bem completo. O que você deve buscar para desbloquear o poder de Deus? Busque por sabedoria. Busque o Espírito de sabedoria. Lembre-se que o Espírito de sabedoria é um dos 7 Espíritos de Deus. E onde buscar? Em 2 lugares. Em Deus, pela oração, pedindo sem duvidar, como quem pede um saleiro à mesa a um ser imortal e invisível. Um ser invisível, mas real, que precisa ser tocado por fé. E o outro local onde buscar? Na palavra, em Cristo Jesus. Agora, voltando à oração, que foi o ponto de partida, peça com fé, sem duvidar. Tenha humildade e busque. É fundamental ressaltar a importância da persistência. É mais do que uma simples negociação, pede e recebe. A constância na oração é crucial. Coopere com o Espírito Santo, como no concílio da igreja que mencionamos antes. Não duvide, creia na cooperação do Espírito de poder. Esse é outro elemento-chave. Um exemplo disto é o de Daniel, que orava fervorosamente sobre profecias que Deus já tinha revelado séculos antes. Ele não estava informando Deus de nada novo, mas estava se alinhando em oração com a vontade e a palavra que Deus já tinha revelado, participando ativamente do processo. A postura que você deve ter é de engajamento total, pedir sabedoria e reconhecer a própria necessidade dela como um ato de humildade, sabendo que o poder lhe foi dado e será desbloqueado. Jesus soprou o poder sobre os apóstolos e no Pentecostes o poder foi desbloqueado. Ele lhe deu um dom, é irrevogável. Desbloqueie o poder de Deus que há em você. Você já possui as chaves. Use-as. Se você chegou até aqui, pense em se inscrever no canal. Marque este ensino como gostei, para poder se lembrar onde está, e ouça essa mensagem novamente, ainda hoje. Não deixe o momento passar. Lembre-se, quem duvida é como a onda do mar, e nada recebe. Não duvide, aplique os ensinamentos disponíveis aqui. E se ao ouvir essa mensagem você lembrou de um amigo, envie para ele. E se uma amiga busca esse poder, envie essa mensagem para ela, não custa nada. Repasse esse ensinamento.